do que de adulto? Você tem resultados melhores com jovens do que... Olha, Bial, de verdade, se você pegar uma pessoa que ainda não se enrolou seriamente na vida com, por exemplo, mulher e 3 filhos, né? Você supõe um cara que chega no meu consultório, ele está casado, ele tem 30 anos, ele tem 3, 4 filhos, né? Com 2 mulheres diferentes? Ou com 2 ou com 3 mulheres diferentes, paga pensão para 2 e sustenta as crianças. Coisa que é bem comum hoje. Muito comum, né? E ele está muito envolvido com a sobrevivência e o sustento imediato para poder dar grandes mexidas na sua própria vida, dar grandes guinadas na sua própria vida. Como eu tenho essa vontade de ajudar as pessoas a buscar felicidade, né? A buscar autenticidade, vontade de que elas possam traduzir de dentro de si aquilo que elas são. Quando a pessoa está nessa situação, isso daí é meio difícil. É claro que vai ser mais fácil você pegar um rapaz ou uma moça que não se casaram ainda, ou que ainda não tem filhos, ou uma pessoa que está lá nos 40, 45 anos, que já tem a sensação de que não vai viver para sempre, que já cumpriu uma opção de coisas que a cultura esperava deles, né? Já foi militante da cultura e diz assim, bom, agora é a minha vez, né? Minha vez. Tá, quando tem um cliente que tem um amigo português que foi acusado censurado por prevaricar, né? E o amigo respondeu, não, espera tanto. Eu honro o meu leito todas as noites. O que me resta é meu. Então, uma pessoa que chega aos 45 anos, eu já fiz um bocado de coisa do que esperavam de mim. Eu me casei, eu me formei, agora o resto da vida é meu. Você desculpa essa minha tosse, estou saindo de uma gripe, mas é aquela coisa de ligar o dane-se, né? Que às vezes as pessoas quando ficam mais velhas, então, aí é que... pois é. Não quero nem saber. Agora, você estava falando logo no começo que você não gosta do rótulo de escritor porque você não quer se ver na obrigação de ter que escrever. No entanto, tem algum tipo de necessidade, compulsão, desejo que te leva a escrever. Você não gosta muito de definições, mas seria uma função assim de um popularizador da psicanálise? Na década de 70, a psicanálise era vista como a ciência elitista, né? O que acontece é que a psicanálise é elitista mesmo como quando se fala em terapia. Porque você aloca uma quantidade enorme de tempo com uma pessoa só, e ela é elitista nesse sentido, como seria a cirurgia cardíaca, seria elitista também. Mas aquilo que o consultório pode servir de laboratório para você aprender coisas a respeito do ser humano, a respeito e instrumentos que possam facilitar esse viver bem, esse buscar ser feliz, aí é um espetáculo. Então, a função de psicanalista deixa de ser elitista nessa hora. Em 2 horas, a meu ver, cruciais. Quando você aprende sobre educação de filho e quando você aprende sobre instrumentalização em prol da felicidade. Eu acho que a história mundial tem uns momentos brilhantes. E um dos meus favoritos é um momento lá dos Founding Fathers lá dos Estados Unidos, né, quando eles se reuniram para fazer aquela declaração de independência, né? Então eles ficaram num impasse lá porque praticamente o último item da declaração seria o direito à propriedade privada. E o Thomas Jefferson disse, não, bastante, o direito à propriedade privada é um pouco restritivo, um pouco mesquinho. Eu quero fazer uma coisa, a gente quer fazer uma coisa que dure e que sejam princípios gerais. E foi nessa hora em que o direito da propriedade privada deu lugar ao direito à busca da felicidade. Que eu acho isso daí um momento espetacular da história. E agora, em relação à psicanálise, isso daí tem uma aplicação mais curiosa, que é o seguinte. Quando eu mostrei o meu livro para um colega amigo psicanalista, ele disse assim, mas que busca da felicidade, busca da felicidade. Felicidade, você acredita em felicidade? Tá legal, eu sei que não é muito sofisticado intelectualmente acreditar em felicidade, etc. Mas
caramba, não adianta. Eu tenho horror da psicanálise tão metida que ninguém entenda. Não, eu quero uma psicanálise que seja clara, engraçada, bem-humorada, transparente, que sirva de instrumento para uma coisa básica e intuitiva, que é essa coisa humana de buscar felicidade. Então, é isso mesmo, vai ficar, e é esse o princípio que pauta esses livros. Você tem um outro livro antes do Aprendiz do Desejo, que é A Criação Segundo Freud, O que Queremos para Nossos Filhos. Me parece, eu não li o primeiro, infelizmente, vou ler, como filho e como pai, como você escreveu na dedicatória. Mas o Aprendiz tem algo um pouco mais solto, livre, na maneira que ele se organiza. Esse aqui é mais rígido, mais acadêmico, pode-se dizer assim? Completamente, porque esse daí... até alguém disse que os meus livros estavam crescendo, porque esse daí começa do bebê até, enfim, a adolescência, e isso daí seria a adolescência pela vida fora, né? Então os livros estão crescendo, e como estão crescendo, é possível que eu tenha melhorado como escritor de lá para cá e tenha ficado mais solto, mais amplo, porque esse daí é muito voltado, era muito voltado para teoria freudiana e o desenvolvimento da criança. Muito diretamente. Eu dei aula durante muitos anos sobre teoria freudiana e queria que a primeira motivação desse livro era que os alunos de psicanálise, as pessoas que se interessassem sobre psicanálise, não tivessem que enfrentar a pedreira que eu enfrentei. Diria percorrer a obra do Freud inteira, buscando uma coisa aqui, outra ali. Eu queria um farol-guia, uma coisa que as pessoas absorvessem os conceitos com uma maior facilidade, e também queria essa coisa de o que o conhecimento da alma humana pode influenciar para a gente criar umas crianças não doidas, né? Criar umas crianças mais felizes, mais capazes de se gerenciar. Menos doidas do que nós, por exemplo. Pois é, né? Para a gente não ficar desse ping-pong que eu vejo dentro do consultório, que era assim, né? A geração dos nossos avós eram todos rígidos. Aí os filhos viraram hippies. Aí a geração dos filhos hippies, todos porra loucas, criando os filhos de uma maneira assim mimadérrima e jogando tudo na mão das crianças, e há um ponto aflitivo de que você não vê as crianças mais desejarem nada. Por quê? Porque antes delas desejarem a coisa já vem. Satisfeita. Já está na mão. Já tá. Então, você diz assim, não, antes da criança se interessar por balé, ou por não sei o quê, ou por judô, futebol, etc., você já toma, vai pro balé, vai pro futebol, vai para isso. E caramba, então daqui a pouco a queixa mais aguda que eu ouço dentro do consultório dos pais é a de que os filhos não desejam nada. Os filhos não têm garra, não têm vontade. Por quê? Porque as vontades já estão... Então, que é um excesso. Uma espécie de excesso de entrega, excesso de... Então, para parar com esse ping-pong, os filhos dos hippies são yuppies, né? Então, e os filhos dos yuppies eu não sei o que serão, mas enfim... Mas como você cita no Aristóteles, a virtude está entre a falta e o excesso. É isso daí, você vai observar que ponto é, e a cada momento, né? É uma questão de ir se consultando. Eu acho esse negócio uma coisa difícil pra caramba. Quer dizer, você vê, dentro de uma entrevista como a que a gente está aqui empreendendo, você parar e dizer, eu estou falando o que eu realmente quero, ou eu estou atendendo uma necessidade de me fazer ouvir, ou a necessidade de marketing do livro, ou enfim. Não, o que eu realmente quero dizer? O que eu quero dizer para o Pedro? O que ele está me perguntando, né? Essa coisa do talk show que a gente vê as pessoas falarem, não, tem entrevistador que fala muito mais do que o entrevistado, que atropela o entrevistado. Mas enfim, de estar o tempo todo se consultando, sabendo o que eu estou fazendo. Isso daí está de acordo com o que eu realmente quero? Ou eu estou uma marionete do senso comum? Ou eu estou reproduzindo como num automático aquilo dali que
as pessoas esperam ouvir, ou o que as pessoas acham politicamente correto, ou o que, enfim, eu deveria, eu devo, eu tenho que. Você falou em senso comum, que é um dos conceitos que você explora nesse livro. Antes, eu queria citar alguns conceitos para você pedir para você falar um pouco sobre eles, para o leitor até ter uma espécie de trailer do livro. Mas é claro. Mas antes, eu queria perguntar da sua experiência, que você fez uma análise de um personagem literário, não foi? Do Carlos Susequini. E aí, é o quê? É um misto da análise clínica, psicanálise clínica, com o uso dela como interpretação da realidade? Olha, ou é clínica só? Ah, Pedro, isso daí é um barato. O caso Carlos Susequini é um barato pelo seguinte, porque a completa, a coisa que traduz o que eu acho que a psicanálise tem de melhor, que é a completa esculhambação mental. Ou seja, não há uma coisa rígida e séria e sisuda no trabalho com o Carlos Susequini. Eu estava dizendo para o Rodrigo agora há pouco que trabalhar com o Carlos é tomar uma carona numa viagem literária em que, ora, eu sou personagem de ficção, a gente conversa entre a ficção e a realidade. E isso daí produz uma... Você sabe o seguinte, afinal das contas, nenhuma realidade é além da realidade psíquica, ou seja, caramba, tudo passa pelo seu... Eu sei que você está aí porque eu estou aqui captando no cérebro que você está aí, né? Tem os tais dos idealistas que até discutem se você está aí ou se eu estou aqui mesmo, ou se não é tudo uma invenção da gente, né? Ora, então trabalhar com o Carlos Susequini e trabalhar com os personagens, com a construção literária dele, bom, Carlos, a essas alturas você já não vai me pedir royalty. Mas, enfim, é uma delícia por causa disso, porque a gente partilha essa sensação do ficcional e do real, dessa conversa, dessa dialética entre o ficcional e o real, no que diz respeito a construção literária, tá bem, porque a pessoa podia pensar, não, você dá uma assessoria para a construção literária. Conversa fiada, nada disso, nada disso. A gente pode estar conversando a respeito dos personagens da ficção e a gente está dizendo, bom, eles se parecem com alguma coisa da sua vida, Carlos, ou da minha vida, Francisco, né? O Carlos agora está fazendo um livro novo, né? Eu disse para ele, no livro novo dele tem um psicanalista. Então eu disse assim, pode chamar de Francisco Daut, que eu não me importo. A ideia de eu virar um personagem literário, para mim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Por quê? Porque, caramba, essa coisa séria dos papéis fechados, aí é que se quebra de vez, sabe? Não sei se você conhece um cartunista, um desenhista de quadrinhos americano chamado Robert Crumb. Claro. Pois então. Eles fizeram um documentário absolutamente... aquele documentário. Olha, o Robert Crumb é o meu ídolo e o ídolo do Carlos Susequini em termos de literatura. É a coisa mais maluca e livre e esculhambada e bonita que a gente vê. E justamente por quê? Porque a pessoa não está... E dentro daquela cultura americana, um sujeito que para eles é a bizarrice por excelência. Completamente, né? Então, um cara que é capaz de construir uma história de irritação com o politicamente correto, ao ponto de dizer assim, um produto novo, carne de negro enlatada. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa que poderia ser insultuosa para você, mas que está dentro de um contexto onde a pessoa está dizendo, eu não vou ficar prisioneiro do senso comum. E aí a gente volta à história do senso comum. Um senso comum me diz que é um psicanalista, é um cara que fica sisudo, sentado atrás do sem emitir opiniões, sem falar, e nunca fala porra nenhuma e não sei o quê. Caramba,
Quem disse, né? Quem disse? Depois eu tenho uma certa desconfiança mórbida de que os psicanalistas não falam coisa nenhuma porque não sabem o que dizer. Mas é só cá entre nós que eu acho isso. Mas... Desculpa mais uma vez, vamos lá. Por que eu vou ficar preso a essa coisa? E também não vou, de birra, ser o contrário, compreende? Quer dizer, eu não estaria operando uma formação reativa, como se chama em psicanálise, quando você faz esse exagero em contrário, que seria assim, uma sisudez de um lado e a porra louquice do outro lado. Ora, caramba, eu já te disse, eu sou aristotélico em termos de considerar as virtudes. Eu não quero excesso nem a falta. Eu quero um lugar móvel. Um lugar móvel. Eu quero um lugar móvel. Na questão do senso comum, é bom que você observa que em inglês ele só tem essa expressão, common sense, mas em português nós temos uma saída. Duas, Pois é, senso comum e o bom senso. E o bom senso. O bom senso é a base da espécie para a lógica. Quer dizer, é a intuição da lógica, é a intuição daquilo que faz sentido. Você utiliza o bom senso e diz assim, não, isso daí faz sentido. Ou então, se não faz sentido, você pode utilizar o bom senso para dizer, ainda não fez sentido. Explica mais aí, até que faça. Dessa questão de toda hora voltar à etimologia das palavras, que é um dos aspectos saborosos do livro, quer dizer, é pela palavra que nós somos aprisionados e só pela palavra que vamos poder nos libertar? Ou isso é muito messiânico, falando desse jeito? Não, eu acho que a gente pode... você sabe quem é o Edgar Morin? Ele tem um negócio aqui que ele chama de pensée ouverte. E a pensée ouverte é o pensamento aberto, ou o pensamento complexo, que não significa... A tradução para português que tem sido usada é pensamento complexo. Pensamento complexo não significa pensamento complicado, né? Eu acho legal essa ideia de que o complexo, na etimologia, significa tecido junto, complexos, né? Tecido junto. Então, a palavra texto também vem textos, do tecido, exatamente. Então você vai considerar o que está tecido junto dentro de um assunto. Então, nessa história, a palavra não é, assim, você disse assim, é uma coisa messiânica. Ora, muito bem, vamos considerar o messiânico, né? Vamos considerar o messiânico como sendo uma vontade de fazer alguma coisa salvadora, né? Redentora. Tá legal, isso daí podia ser uma coisa super pretensiosa, né? O cara fundar uma seita. Tá legal, eu sou o salvador da pátria. Acreditem em mim. Seguidores, vamos atrás de mim, né? Não, agora, também a partir daí você descartar a vontade de produzir redenção, salvação, reproduzir libertação, né? Então a ação libertária, tá aí. Pegamos um negócio politicamente compreensível para a maior parte da inteligência, né? A ação libertária. A ação libertária é a ação que liberta, a ação que redime, a ação salvadora. Então, se você pensa que há alguma coisa de messiânico na atividade do psicanalista, tá bom, será a ação libertária, né? E pela palavra. Eu acho que a palavra, sem dúvida nenhuma, novamente a história do tecido junto, ela é um instrumento de enganação, por excelência. Bom, mas é também um instrumento de compreensão. Voltando a alguns desses temas, por exemplo, você dá um novo sentido à palavra moralismo, ao conceito moralismo. Quer dizer, primeiro, acho que você tem um amigo que lê algum trecho do livro e fala, mas você está sendo moralista, e você se assusta um pouco com essa crítica. Eu era moralista antes de brigar com ele, eu tive vontade de dar umas porradas, mas eu fui no Aurélio antes, né? Hoje em dia não é Aurélio, é Aurélio. Eu fui no Aurélio, que é um barato esse negócio de navegar pelo Aurélio, é um espetáculo. É uma delícia, né? Eu fui no Aurélio e estava lá, moralista, aquele que defende valores morais. Sim, caramba, sou eu mesmo. Valores morais que você define como?
Atos que não causam dano. Atos que não causam dano. E mais, atos que agregam, atos que somam. Vamos colocar um exemplo que eu acho extremamente atual. Você tem duas novelas, Torre de Babel e Meu Bem Querer. Você olha, na Torre de Babel, só tem escroque, mau caráter, filho da mãe, gente da pior qualidade, né? Muito bem, e eu fico assustado de ver aquela gente em ação. Aí eu vou olhar para o Meu Bem Querer, aí o Meu Bem Querer só tem gente boa. Até a vilã, que é a Marília Pêra, é gente boa pra caramba. É gente interessante. É um tipo de ação. Eu vejo aqueles pais com os filhos lá na novela. Ih, caramba, mas era isso mesmo que eu queria. Que coisa legal. Então esse negócio de defender valores, é disso que eu estou falando. Agora vamos à defesa da classe média. Você, grosso modo, argumenta que a classe média dá um espaço de liberdade individual muito maior do que a dita elite ou aristocracia. É verdade. O negócio é que quando a gente fala de classe média, ninguém pensa assim, você então quer, Moro, ter casa de praia em Iguabinha, você quer andar de sandália Raider, você quer ter pinguim de geladeira, você quer... Não é isso. Eu não quero musts importados para a classe média. O que eu estou dizendo é que a classe média existe uma espécie de anonimato dentro da classe média, semelhante àquele que a gente vive quando vai para um lugar distante, etc. Você tá, e você sente uma liberdade dentro do anonimato. Então, você pode inventar a classe média, reinventar a classe média de acordo com você. E você dizer assim, mas caramba, deixa eu ver a coisa. Eu preciso de ter uma Mercedes? Não preciso, porque eu estou confortável com o meu carro. Inclusive as pessoas não olham tanto e tal, coisa é melhor assim. Então eu não preciso correr tanto atrás, eu não preciso me matar, eu não preciso ficar super angustiado com a bolsa, porque se a bolsa sobe, se a bolsa desce, porque eu vivo com uma quantidade de dinheiro que me é confortável. Eu não preciso roubar ninguém, eu não preciso ser predador de ninguém. Porque não precisa ser o chinês dos pratos, como você diz. Eu não preciso estar correndo atrás de chinês dos pratos, rodando aqueles pratos todo tempo, para poder manter um status. Por quê? Porque eu sou da classe média e dentro da classe média reinventada não existe must, não existe noblesse oblige. A classe média não oblige, sinceramente, não obriga nada a ninguém. Então essa é a defesa que eu estou fazendo da classe média aí, como instrumento libertário. Olha, a gente recomenda O Aprendiz do Desejo, de Francisco Dauti da Veiga, para quem quer saber um pouco mais de etiqueta, que quer dizer pequena ética, e se deixar convencer por Francisco Dauti da Veiga. Convencer quer dizer vencer juntos. Chico, mais uma vez, obrigado. Pedro. E para vocês, até a próxima.